Fala comigo, meus camaradas. Quem não se inscreveu ainda no canal, eu peço que se inscreva, por favor. Vamos ajudar, vamos colaborar aí. Compartilhe. Compartilhe, que é para o nosso conteúdo estar sempre melhorando e chegando cada vez mais a mais pessoas, tá beleza? Conto com o apoio de vocês, que hoje nós vamos responder ao seguinte questionamento: por que o mercado, essa entidade tão nefasta, tão brutal, não se abalou com a tentativa de golpe de Estado perpetrada por reacionários, milicianos, fascistoides no dia 8 de janeiro, no domingo? Opa, quase que não sai aqui a voz. Camaradas, também já falaram que tem um ruído, né, aqui atrás e tudo. Quem souber mexer com a edição, coisa assim, ou souber de alguém, manda uma dica aí, que eu não manjo muito não, beleza? Então eu conto também com esse apoio aí de vocês, tá certo? Então essa entidade nefasta chamada mercado, que serve aos interesses mais capitalistas e mais financiarizados possíveis, são meramente especuladores que vivem disso. Então, embora a gente não possa generalizar para dizer que todos os setores, né, apoiem especificamente Bolsonaro ou bolsonarismo, já que alguns setores também apoiaram a candidatura de Lula, né, mas sabendo porque ele vai implantar um governo de centro, mais para centro-direita do que centro-esquerda, né? Então foram também, né, como donos de bancos, coisas assim, alguns apoiaram Lula. Não todos, mas boa parte desses especuladores, a maioria, né, na verdade tira proveito de uma tentativa ou se beneficiariam com um eventual golpe, se fosse realmente consolidado. Basta ver as reações mais comuns do mercado ao longo de todo o mandato do governo reacionário de Bolsonaro, ao governo cruel de Bolsonaro, que levou a milhares de mortes por conta da Covid, sem contar também a violência estatal do ponto de vista policial e por aí vai, né? Embora quando a gente analisa alguns números, o pessoal diz, houve diminuição, não, só você vê brancos morrendo menos, pretos morrendo mais. Mas enfim, esse é um outro debate, é um outro tema para um outro vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo, então eu peço que vocês comentem aí, por favor. Beleza? Eu vou ler uma matéria aqui do UOL, porque alguns entrevistados do UOL aparentemente são bem caricatos, representam muito bem essa entidade de mercado, porque realmente aparentam um desinteresse, não se importam com a população. É por isso que a gente vê, quando o Lula fala em combater a fome, se alguém falar em combater a fome, sobretudo algum presidente, candidato e por aí vai, aí eles se abalam. Aí o mercado fica abalado, eita meu Deus, agora não pode, o dólar vai para lá, vai para cá, fica todo aquele furdunço. Mas quando você tem de fato pessoas passando fome, passando necessidade, sem emprego, sem a garantia de uma moradia, com seus direitos estupidamente esquecidos e propositadamente esquecidos, aí essa entidade não se abala e, pelo contrário, se beneficia. Aí veja, né, a matéria aqui do UOL, vou deixar aqui para vocês. Ó. Aí diz, a reação está mais branda porque a resposta dos três poderes foi dura e sinérgica, diz Maurício Valadares, sócio e CEO da Nau Capital. Primeiro que não foi dura nem sinérgica. Eu estou gravando esse vídeo dia 9 de janeiro. Acabou de acontecer o ato lá da caminhada na Praça dos Três Poderes, né? Onde teve Lula, ministro do Supremo Tribunal Federal, governadores, né? Participaram lá, membros do Poder Legislativo também, que participaram dessa caminhada. Muito simbólica e importante, sim. Mas as medidas não foram, e não seria uma crítica especificamente a Lula, mas como eu já tratei, né? Faz parte também do governo dele, né? Até porque tem José Múcio, que é um reacionário de carteirinha, que não dá para ficar em um governo popular, que foi conivente ao Ministério da Defesa e foi conivente, fora o governador do Distrito Federal, né? Que também mudou o planejamento lá na hora do ato lá do nefasto e do fatídico dia 9 de janeiro, né? O domingo. Então, quer dizer, não houve de fato uma resposta dura e sinérgica, né? Porque as entidades militares ainda são muito resistentes
em combater o bolsonarismo, já que eles fazem parte e se beneficiam do bolsonarismo. Então há sim muita relutância desses setores para fazerem alguma coisa. E podem, e não só podem, como devem responder também juridicamente por tais atos. Porque muitos, ao não fazerem aquilo que está estipulado pela lei e pela Constituição, cometem diversos crimes, entre eles crimes de prevaricação. Se você deixa de fazer uma atribuição que é de sua obrigação. E muitos policiais aí, em vários âmbitos, seja em âmbito federal, estadual, estão participando, estão fazendo esse tipo de crime. Estão cometendo, estão incorrendo esse tipo de crime, certo? Então não houve. A Luiz Novaes e Regis Chinchilla, da equipe de análise da Terra Investimentos, concordam. As contramedidas do governo podem ter aliviado as preocupações quanto a novos acontecimentos, como o de ontem. E eu trago também a reflexão. Como é, mesmo que em um plano ideal, né, idealizando aqui, projetando algo, de fato houvesse uma resposta sinérgica, dura, como é que alguém que quer investir em um país onde acabou de sofrer uma tentativa de golpe de Estado se sentiria seguro? Mesmo que as forças de segurança tivessem de fato agido dessa forma, de forma dura, enfática, como é que alguém se sentiria seguro em investir em um país como esse? Porque a tentativa por si só já demonstra uma instabilidade. Uma instabilidade. Como é que você vai investir em uma situação de instabilidade? Totalmente incompatível, né? É por isso que fica evidente como eles se beneficiariam se houvesse de fato um golpe de Estado. Como eles estavam se beneficiando enquanto teve o governo Bolsonaro. Por isso eles não agiam contra. Por isso não davam chilique. Por isso a grande mídia também não pegava no pé. Sobretudo em matéria econômica. Por isso que Paulo Guedes estava lá na ditadura chilena de Pinochet implantando o neoliberalismo. E aí sim a especulação e a financiarização começa a vir com tudo, porque esse é o retrato do neoliberalismo, que prefere deixar as pessoas com fome, ao passo em que outras estão especulando e gerando riqueza, fazendo riqueza às custas e sobretudo, né, em busca de exploração. É isso que tem acontecido e que está acontecendo. Aí vamos aqui, ó. O ocorrido é bastante grave, mas o mercado opera sempre à frente e espera que a normalidade volte. Diz Valadares, terrível. O mercado opera sempre à frente. Não. O mercado se beneficiou o tempo todo do governo Bolsonaro. Aí outra aqui. O mercado entende que o que aconteceu ontem, apesar de trágico, feio e humilhante para a história da República, não faz preço, ou seja, não altera o mercado na bolsa, diz Matheus Espias, analista da Empíricos. Não vai ter ruptura internacional, não vai ter golpe, afirma. Porque pelo jeito ele sabe de tudo, né? Ele tá tranquilão, ele sabe, não vai ter golpe. Plena confiança, né? E o pior é isso, cadê? Porque não faz preço, apesar de trágico, feio, humilhante, não faz preço. Tá vendo a crueldade dessa entidade chamada mercado? Chega a ser cruel. Não faz preço, é puramente a coisificação da pessoa. Nós, seres humanos, somos coisificados por esse tipo de sociabilidade capitalista, que pensa sempre em preço, fazer capital em cima de morte, fazer dinheiro, riqueza em cima da morte dos outros. É isso. Outro aqui, apesar de ter sido grande, foi também um ato isolado, pior ainda. Ou ele não viu o que aconteceu no dia 12 de dezembro? Não estava por aqui, né? Diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos. É um pior que o outro. Esse é o retrato bárbaro, assim como tem também o Primo Rico, que fala um monte de besteira por aí, né? Dizendo 5 dicas de como você ficar rico, tal. Mentira, pelo amor de Deus. Ele não está falando para a maioria da população, assim como essas pessoas também não estão nem aí para aquilo que a população, em sua maioria, deseja. Não estão nem aí. Outro aqui diz que a percepção de risco do país foi afetada, mas não interfere na capacidade de crescimento das empresas da Bolsa Brasileira. Os atos de vandalismo não foram estimulados por nenhuma frente política e não representam risco institucional significativo. O que foi isso? O que foi esse ato de terrorismo perpetrado por bolsonaristas, fascistas, reacionários,
Ah, é muito adjetivo, Gabriel. Peraí, não. A gente tem que qualificar, identificar, apontar quem são essas pessoas e as qualidades que fazem parte dessas pessoas, o que elas representam. Como é que você vai dizer que não representam um risco institucional significativo? E não foi feito por nenhuma frente política, pelo amor de Deus, quando você teve Bolsonaro dizendo que ia ser pior do que teve lá no Capitólio. Veja como pessoas que operam aí nessa entidade de mercado, que sabem tudo, né, de finanças, não estão nem aí para o que a população deseja, para o que a população precisa, de fato e definitivamente. E outro diz aqui que os atos terão efeitos na governabilidade do presidente Lula para os próximos anos. Então esse foi um resumo aqui e foi também uma parte da matéria, né? Eu espero que vocês leiam, deem uma conferida. É isso. A entidade nefasta, reacionária, chamada mercado, visa o lucro e, em face do lucro, eles operam a morte. O modus operandi no mercado é esse. Beleza, camaradas? Então espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Peço que curtam, comentem e se inscrevam no canal, beleza? Compartilha aí também. Bora compartilhar. Dá essa força aí, hein? Estamos juntos. Bora fazer a revolução.